Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Pessoal, eu vou gravar um vídeo que essa orquídea aqui, né? Ela tá terminando de abrir os botões, ó. Eu comprei ela há pouco tempo para gravar esse vídeo para vocês, para mim fazer com ela, né? Sempre o processo do replante e tudo, mas eu vou explicar para vocês algumas dúvidas que vocês têm sobre o substrato, tá? Uma inscrita falou para mim que ela comprou uma orquídea Phalaenopsis, né? E ela veio nos tipos de coco e casca de pino. Ela perguntou: Ah, Maria, será que eu já troco? A floração ainda está terminando de abrir. Gente, quando uma orquídea, né? Uma coisa é ela estar formando a haste floral e você trocar ela de vaso ou colocar em outro vaso, né? Ou trocar o substrato. Se ela está formando a haste floral, ela não vai se importar, porque ela está focada na haste floral. Ela não vai abortar a haste floral por causa disso, né? Mas quando ela está assim, ó, com a haste floral toda formada e os botões prestes a abrir, ó, ainda tem botão fechado, vocês não podem mexer nela. Se vocês mexer, esses botões não abrem, tá? Eles não abrem mais, ela aborta a haste floral e cai todos os botões que tiver fechado. O substrato dessa daqui, da minha, ela é só os chips de coco, tá? Ela vem só nos chips de coco, não tem casca de pino, não tem nada. Então, assim, quando não tem casca de pino, esse substrato aqui é um substrato que ele encharca mais, né? Que ele é um chips de coco, ó, ele mantém mais a umidade. Então, o que vocês têm que fazer? Não precisa necessariamente correr e já trocar. O que vocês vão fazer é o seguinte: vão pegar, esperar passar a floração, né, que leva de 3 a 4 meses para acabar a floração dela, se ela for bem cuidada e não molhar a floração. Sempre que molhar o substrato, agora que tá mais calor, que a gente tá em setembro, então, né, daqui a pouco já é primavera, vocês molham uma vez na semana, deixa secar totalmente para molhar novamente, tá? Não troquem correndo com medo de perder as raízes nem nada, porque o que vai matar a sua orquídea é você encharcar ela, tá? Quando ela acabar a floração, né, que ela estiver bem, é aí que vocês vão trocar o substrato, tá? Vai acontecer o quê? O processo de quê? Porque teve uma moça que escreveu para mim, ela, Maria, eu plantei na pedra brita, as raízes morreu. Gente, acontece. Por quê? Porque quando você traz uma orquídea do mercado, tá? Ela tá acostumada num substrato e ela vem linda para você. Quando você chega em casa, que você vai trocar pedra brita, ela é um novo substrato que ela vai se adaptar, né? O chips de coco não é um substrato gelado, né? Ele é um substrato mais úmido, né? E ele vai soltando com o tempo uma tinta ali, quando você molha, que vai deixando as raízes marrom da cor dele. Então, você acha que as raízes morreu, né? Mas na verdade não é. É só a coloração do substrato. Mesmo que esteja marrom, vocês não podem cortar em hipótese nenhuma. Você só pode cortar uma raiz ou então tirar o velame. O que eu recomendo? Quando a raiz está marrom e está seca, vocês têm que tirar só o velame e deixar o fiozinho. Porque o fiozinho vai dar sustentação para você plantar na pedra brita e mas no caso dela, ela plantou na pedra brita e a raiz começou a secar e morrer, né? O que que acontece? É a orquídea que descarta, tá? Não é o substrato, não é porque ela tá estranhando o vaso, nem o substrato, nem nada. É ela mesmo que descarta. Ela descarta as folhas mais velhas e ela descarta as raízes também. Acontece de você trazer ela do mercado ou da floricultura e quando chegar em casa, você faz o replante. Quando você faz o replante, ela descarta tudo que ela não quer. E principalmente as raízes. Então, assim, vocês têm que cuidar muito com a umidade, não molhar demais, só molhar quando for necessariamente assim, ó, que não tem para onde correr, e vocês vão lá e molha, tá? Nesses chips de coco, porque ele fica muito úmido e cria até uns bichinhos andando nele. Então, se você ficar molhando, você apodrece todas as raízes. Ó, ela tá até soltando novas raízes aqui. Só que esse substrato aqui, ó, quando você compra uma orquídea que ela vem com substrato grudado nas raízes, que dá trabalho para tirar, é porque já é uma orquídea velha. É uma orquídea velha no que sentido? Já é a orquídea do ano passado. Então é uma orquídea que ela já deu floração. Eles deixaram no mesmo substrato, ela desenvolveu raiz e ela floresceu novamente, eles trouxeram novamente no mercado para vender. Então, assim, acontece muito. É uma orquídea que já vai fazer 2 anos, no caso dessa daqui, porque já é a segunda floração. Então, assim, gente, ó, vai, comprou, espera passar a floração, tá? Para não abortar, não correr o risco. Porque, assim, as raízes, mesmo que a raiz morra e ela termine ficar sem raiz, vocês prendem ela no toquinho,
bem, tá? Bem presa para ela sentir sustentação ali e ela vai enraizar novamente, tá? Eu sempre falo para a gente cuidar muito bem das folhas e da raiz, que é a boca da orquídea, né? Não tem como dizer que não é, porque ela vai se alimentar sempre pelas raízes. Uma orquídea que, quando perde as raízes assim, é difícil para ela, né? Então você tem que hidratar mais, você tem que hidratar as folhas para ela poder emitir uma raiz. Só que ela só vai emitir raiz se ela ficar num lugar mais presinho, ter uma sustentabilidade maior, tá? Então, assim, ó, teve outra escrita que falou: Maria, será que eu posso plantar uma Phalaenopsis que eu trouxe do mercado com substrato e tudo no toquinho? Gente, o que que acontece? Você até pode, tá? Mas não é recomendável. Por quê? Porque esse substrato ele vai entrar em decomposição. Se você quer colocar no toquinho, eu recomendo que você tire todo o substrato, limpe todas as raízes para depois colocar no toquinho. Para quê? Para todas as raízes novas, tá? Porque vai acontecer a possibilidade sim dela pegar e simplesmente abortar as raízes e as raízes morrer todas no toquinho do mesmo jeito, mesmo tendo claridade, mesmo tendo a molha correta e tudo. E no toquinho também seca mais rápido, então vocês têm que molhar dia sim, dia não, dia sim, dia não, tá? Seja inverno, seja verão, vocês têm que molhar mais vezes. Por quê? Porque ela vai secar mais vezes, tá? Então, toda vez que vocês plantar no toquinho, vocês têm que prender ela bem para quando ela soltar a raiz nova, ela poder grudar sem vocês terem problema nenhum. Porque se vocês deixar o substrato, ele vai atrapalhar o desenvolvimento das novas raízes, tá? Para ela poder se grudar bem. Vocês viram o vídeo da minha orquídea, da minha outra que eu plantei, né? A chuva de ouros, como eu limpei a raiz dela bem limpinha, ela tá enraizando toda no toquinho, ao redor do toquinho. Então, assim, por quê? Porque ela tá livre, então ela vai grudar na primeira coisa que ela encontrar e no lugar que ela gosta. E outra coisa, se você plantar num toquinho que ela não goste, ela não vai enraizar. Ela vai enraizar, mas as raízes vão ficar ao ar livre. Ela não vai grudar no toquinho. Então, se você plantar uma orquídea e você vê que ela não tá grudando no toquinho, pode trocar de toquinho porque ela não gostou do toquinho. Tá, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem, né? Que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Olha que linda. Ela é uma perfeição de lindeza. Ainda tem alguns botões para abrir, ó. Tem algumas que começou a abrir. Ó, essa daqui é menorzinha. Ela começou a abrir há pouco tempo, ó. Nem abriu por completo, mas as outras também. Se você cuidar, ela dura bastante tempo, tá, pessoal? Então, não molhe a floração em hipótese nenhuma. E se você molhar a floração vai acabar mais rápido. Então, não molhe a floração, deixe ela bem. Quando for molhar, coloque o vasinho dentro do baldinho com água, deixe encharcar bem. Quando parar de borbulhar, uns 20 minutos depois nesse substrato aqui, a orquídea já puxou toda a água que ela precisa, tá? Então, é só isso. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.